Olá, nós estamos começando mais um programa Luz, Câmara, Ação contra o Câncer. Hoje, falando de um assunto que, pelo menos para mim, é diferente. Eu estou aqui com o Cleiton, é Cleiton Zanardo. Ele é coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Bioestatística do Hospital de Câncer de Barretos. É de São Paulo, formado em Estatística pela Universidade Federal de São Carlos e é mestre em Estatística também pela UFSCar. Tudo bom? Cleiton, o que é estatística? Eu fico pensando em números, é isso mesmo? Essa é a primeira pergunta que sempre faz, né? Sim, pensar em números já é um bom passo, mas não é só isso. No mundo a gente está sempre imerso em uma quantidade muito grande de dados, de informação. Então, o estatístico é aquele profissional que vai pegar essa quantidade de dados, vai transformar essa quantidade de dados em informação útil, né? Basicamente seria isso, de uma forma bem simplista. Tá. E esses dados são colhidos como? São os mais variados dados, a gente está falando de estatística como teoria. De estatística como um todo, sim, depende muito da área. Por exemplo, aqui no hospital, a gente pega muito dados relacionados a paciente. Então, a gente pode coletar essas informações dentro de um prontuário ou através de um inquérito, de uma entrevista com o paciente. Tá, e aí você vai ver quantas vezes uma situação se repete, por exemplo. Porque tem aquela frase que a gente quer. Estatisticamente isso pode acontecer. Né? Sim, a gente avalia a quantidade de repetições, por exemplo, mas associado a uma causa. Então, a gente procura ver associações. Por que ver associação? Se eu sei, por exemplo, que fumar causa câncer, descobrir essa associação é estatisticamente significativo, então dá para eu fazer uma prevenção, parar de fumar. Entendi. Agora, a gente está falando de estatística como um todo, mas o seu departamento é bioestatística. O que é isso? A bioestatística seria o ramo da estatística, só que aplicado à biologia, às ciências biológicas no geral. No nosso caso, nosso departamento é aplicado à oncologia. Né? Porque funciona dentro do Hospital de Câncer de Barretos. Como é que esse departamento funciona? E ele tem também uma parte de epidemiologia. Epidemiologia. Eu lembro de gripe, eu lembro de dengue, mas eu não lembro de câncer. Que câncer, a gente está acostumado muito a doenças mais rotineiras, mas você tem a questão da evolução da doença, do câncer. Ele é considerado uma epidemiologia, uma doença crônica não transmissível. Né? E tem toda Mas essa é rotina. uma epidemia de câncer o que a gente vive? Que pergunta difícil. Essa pergunta eu não sei. Eu sei que, por exemplo, para a gente desenvolver um novo tratamento, um novo medicamento para determinado tipo de câncer, nós temos que estudar a evolução natural dessa doença, a evolução do câncer. E tudo isso, esse estudo da doença é uma epidemiologia. É uma epidemiologia. É o estudo da doença. Da doença em Entendi. si. Só que o nosso foco é mais do ponto de vista quantitativo, mais do ponto de vista numérico. Né? Você tem a parte epidemiológica que visa a doença, mas não num sentido quantitativo, mas no sentido de prognósticos, de tratamentos e assim por diante. Quer dizer, o teu núcleo é um núcleo basicamente de estudos mesmo. Sim, nosso núcleo... Observação, aprofundamento, estudo. Isso, mas nosso núcleo é um núcleo de apoio à pesquisa. Então, o núcleo de epidemiologia e bioestatística, ele é um dos departamentos do núcleo de apoio ao pesquisador. Então, no meu núcleo, nós temos uma equipe formada por estatísticos, manipuladores de bancos de dados, digitadores, para auxiliar todas as pesquisas do hospital. Então, nós temos pós-graduação no hospital. Nós que damos esse suporte estatístico e metodológico para que essas pesquisas tragam informações úteis, informações confiáveis. E como é que essas informações são utilizadas na prática? Eu que sou o paciente do hospital, o que eu tenho a ver com isso? O que essas informações interferem na minha rotina, na rotina que é aplicada no hospital? Quando a gente faz uma pesquisa, nós temos duas possibilidades. Benefícios diretos para o paciente e benefícios para a sociedade. Então, nem toda pesquisa vai trazer benefício direto para o paciente que está servindo como participante de pesquisa. Mas toda pesquisa tem que trazer benefício direto para a sociedade. Então, por exemplo, pensando num protocolo, num estudo que traz benefício direto para o paciente. Se nós estamos estudando uma nova droga que possa melhorar a chance dele curar ou ter uma vida melhor, então isso traria benefício direto, porque além da informação daquela droga para ajudar futuros pacientes, pode beneficiar ele direto. Agora tem alguns estudos que não, que só beneficiam pacientes, os próximos pacientes. A prevenção, por exemplo. Prevenção, por exemplo. Mas, por exemplo, de estudo que vai beneficiar tanto o paciente como beneficia os demais pacientes.
Nós tivemos um mestrado aqui da Letícia Cardoso, que ela estudava dor miofascial em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, o tratamento de câncer de cabeça e pescoço é um pouco agressivo. Então, ele mexe com toda a musculatura. E é possível que esse paciente ele tenha uma dor muito grave, muito aguda, uma dor que não passa. A Letícia, na sua rotina, ela percebeu que nossos pacientes poderiam estar presenciando essa dor, poderia estar tendo essa dor. No mestrado dela, ela avaliou, verificou se nossos pacientes realmente tinham essa dor. Foi descoberto que tinha essa dor. Então, qual o benefício para o paciente em questão? Uma vez que ela diagnosticou essa dor miofascial, ela encaminhava esse paciente para o anestesista, que antes não faria isso. Né? Qual que foi o benefício dela para a sociedade? Agora, todo paciente que passa por essa cirurgia, que passa por esse tratamento, tem esse diagnóstico dessa dor miofascial que antes não tinha e agora é beneficiado pelo controle dessa dor. Então, é dessa forma que um estudo beneficia tanto o paciente como os outros pacientes. Os futuros pacientes, a sociedade como um todo. Exatamente, isso foi um estudo só, a gente tem um monte. Nosso departamento hoje, nós temos, se não me falha a memória, mais ou menos, em andamento, 140, 150 projetos em diferentes estágios, né? Desde o início como na finalização. E tudo isso gerando conhecimento e gerando benefício aos pacientes. Tá, e é importante a gente falar isso às vezes num programa de televisão, que vai para a internet, a gente não sabe exatamente até onde ele chega, né? Porque muitas vezes a gente pensa em tratamento de câncer apenas, um hospital que trata uma doença. Mas é preciso investigar além do tratamento direto ao paciente, né? Claro, porque se a gente não investigar, não fazer pesquisa, a ciência não evolui, então o tratamento não vai evoluir. E nós temos uma sorte, um privilégio, que nós temos um lugar que nós temos as 3 vertentes que se completam, que é a assistência, que é muito bem estabelecida e conhecida, a prevenção e a pesquisa. Então, é importante esse tripé, e não é todo lugar que a gente vê isso. Tá. O seu departamento é organizado em 3 partes, né? São essas 3 que você falou ou não? Não. Na verdade, o núcleo de apoio ao pesquisador seria a grande caixinha. Do núcleo, nós temos 2 partes. Coordenadoria de pesquisa, que eu acho que a Larissa vai falar futuramente com vocês, e o núcleo de epidemiologia e bioestatística. Dentro do núcleo de epidemiologia e bioestatística, nós temos 3 vertentes, 3 linhas. A primeira é a assistência. Assistência a quem? Aos pesquisadores da instituição, ajudando o departamento. Segundo, ensino. Então, nosso departamento, a gente promove alguns cursos voltados para epidemiologia e bioestatística. Então, por exemplo... Para quem? Quem são os profissionais que podem fazer? Qualquer pessoa vinculada ao nosso hospital. Desde um técnico de enfermagem até profissionais pós-docs e assim por diante. É bem amplo, então, é bem amplo. Camada. Inclusive, a gente está terminando hoje o curso de inverno, né, que a gente fez estatística descritiva, trabalhamos um pouquinho com bioética e outros cursos. Então, a gente tem nosso curso de verão, que é em janeiro, e curso de inverno, que é em julho. Com essa parte fora, quando é convidado, a gente dá aula. E uma última etapa seriam pesquisas próprias. Mas esse é o nosso departamento que a gente tem que dar engatinhando, porque o nosso foco ainda é o auxílio das pesquisas do hospital, dos outros pesquisadores. Tá. Pesquisas próprias que está engatinhando. O que seria, dentro da estatística, pesquisas especificamente sobre estatística? Não necessariamente. O que a gente tenta é o seguinte, a gente tem muitos projetos na instituição. Todos esses projetos, eles têm, por exemplo, bancos de dados que são feitos para se responder uma pergunta. A nossa ideia, o nosso objetivo é aglutinar todos esses bancos de dados da instituição, que são muita coisa, e a partir desse banco de dados, fazer algumas pesquisas voltadas à análise de sobrevivência, que basicamente seria um ramo da estatística que estuda o tempo até a ocorrência de um evento. Esse evento pode ser a morte por câncer, recidiva, e assim a gente conseguiria verificar fatores que poderiam estar influenciando a cura ou não cura de um paciente. Principalmente após o tratamento, pelo que eu entendi. Sim, isso seria um estudo retrospectivo. Nesses estudos que a gente propõe, infelizmente o paciente não tem benefícios diretos, porque já aconteceu todo o tratamento, já aconteceu toda a rotina dele no hospital. Quem se beneficiaria mesmo com isso seriam os próximos pacientes. É o que você falou, né? O benefício também para a sociedade. Né? Agora, quando eu imagino, porque eu fiz jornalismo, não tem nada a ver com... Tem até aulas de estatística, mas é uma área que eu não gosto. Todos os cursos têm um pouquinho de estatística. Para te falar a verdade, é uma área que eu não domino e não é muito o que eu gosto. Mas eu imagino quando uma pessoa está fazendo faculdade de estatística e decide por isso,
ela não vai fazer estatística para trabalhar dentro de um hospital. E ela não vai fazer estatística para trabalhar dentro de um hospital de câncer. Como é que você fez essa ponte aí? Essa ponte aconteceu o seguinte, no geral, quando um aluno vai para a estatística, a gente ainda está meio perdido. Porque a estatística não é um curso muito conhecido, não é igual medicina, que existe Ninguém, uma quando tradição. é criança, fala, quando eu crescer, eu vou fazer Exatamente. estatística. Ninguém fala isso, né? E no meu caso, como eu entrei na estatística, eu comecei a pesquisar. Eu gostava muito de matemática, não gostava de física, gostava de trabalhar com outras áreas e acabei identificando com estatística. No meio do curso, logo no início, a gente consegue perceber que a aplicabilidade da estatística é em vários setores. Então, todo ramo de atividade tem estatística, né? E como eu comecei a ir para a saúde, basicamente, ou mais relacionado a câncer, eu tive um caso de câncer na minha família, de uma prima minha, que agora está bem, graças a Deus. Mas foi um período tão estressante para minha família como um todo, e foi bem na época que eu estava prestando vestibular. Foi um ano antes, mais ou menos. E isso me motivou a querer estudar o câncer, né? E comecei a fazer, eu fiz estágio num banco, trabalhei no Santander, e foi uma experiência incrível, mas eu não estava satisfeito. Então eu saí para fazer mestrado em estatística, mas com aplicação em câncer. Você humanizou bastante a estatística, né? Ah, Você eu não ainda foi sei. por um aspecto seu, particular, Sim. familiar, quer dizer, bem humanizado. Sim, é que na verdade, esse caso da minha prima, nós tivemos tanta ajuda de estranhos que eu falo, pô, eu preciso fazer alguma coisa contra, sabe? Eu tenho que eu posso doar para a sociedade que, de certa forma, nós recebemos apoio de estranhos. E isso, na verdade, é o que me motiva todo dia, a tá no hospital, a levantar todo dia e continuar e continuar estudando essa doença. Então, só voltando, eu trabalhava com dados de câncer da USP de Ribeirão, da Hospital das Clínicas de Ribeirão. Só que no meio do meu mestrado surgiu a vaga no hospital, eu me candidatei, mandei meu currículo, sabe, não conhecia ninguém aqui no hospital. Só que deu certo, e tá dando certo nos últimos 5 anos, então Que tô bom, feliz. que bom. A gente fica feliz e a gente te convida para voltar aqui também, para a gente continuar o assunto, tá Então bom? tá, muito obrigado. Obrigada, Cleiton. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. E eu convido você a nos acompanhar também pela internet, no hcancerbarretos.com.br. Até a próxima.